A depressão é tão ameaçadora para o coração quanto o colesterol. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com a doença. E é por isso que você deve ficar muito atento. Que a depressão é um fator de risco para doenças cardiovasculares, a medicina já sabe. Alguns médicos apontam o que acontece quando a melancolia profunda aumenta. A melancolia profunda, ela aumenta alguns hormônios, em especial o cortisol. E o excesso de cortisol, ele acaba danificando os vasos sanguíneos e o coração. Para calcular o tamanho do impacto de cada uma dessas doenças, os cientistas analisaram 3.428 homens entre 45 e 74 anos. Os dados coletados durante 10 anos apontaram que a depressão foi responsável por 15% das mortes por doenças cardiovasculares. E de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com a depressão, que também é a doença mais incapacitante no mundo todo. A depressão é uma doença psiquiátrica, pode ser crônica ou recorrente, e ela apresenta alguns sintomas, como tristeza, cansaço, pessimismo, baixa autoestima, distúrbios do sono, enfim. Só que as pessoas não dão tanta importância para a depressão, mas ela é uma doença incapacitante. Tanto é que ela é a principal doença que causa afastamento de trabalho no mundo. Isso que a doutora falou é tão sério que um outro estudo feito pela OMS em 2009 revela de modo que, em 2030, a depressão será sozinha a maior causa das perdas para a população entre todos os problemas de saúde. Por isso, é bom ficar atento, pois a depressão e chateações cardíacas costumam dar de mãos dadas. Mas tem como controlar a ansiedade, doutora? A atividade física ajuda bastante, porque aumenta uma substância que chama serotonina, e ela que traz aquela sensação de bem-estar. Uma outra coisa que ajuda também a controlar a ansiedade é exercício de respiração com relaxamento. Massagem também ajuda bastante, mas uma coisa que é muito importante para os ansiosos são os pensamentos, porque o ansioso tem a mente embotada de pensamentos negativos e catastróficos. Então, é preciso identificar esses pensamentos e substituir por pensamentos positivos. Fica agora com o plantão da redação. A Prefeitura de Taubaté definiu a empresa que vai fazer a obra de recuperação do telhado da rodoviária. A licitação foi aberta em agosto de 2016, quase um ano depois do telhado ter desabado. O acidente aconteceu em 2015. O posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí está com vagas de emprego abertas. As oportunidades são para eletricistas, motorista de caminhão, empregado doméstico e operador de motosserra. Os interessados devem se apresentar no pátio que fica na rua Barão, número 839, centro da cidade. E a Justiça negou o pedido de paralisação das obras de prolongamento da rodovia Carvalho Pinto, um investimento de mais de 300 milhões de reais que vai ligar o corredor à rodovia Oswaldo Cruz. No final de 2016, o Ministério Público havia pedido uma liminar contra a obra, alegando impactos ambientais no trecho. Entre eles, a canalização de nascentes e a extinção de vegetais e de animais nativos. É com você, J. Washington. O câncer de mama atinge 57 mil pessoas a cada ano aqui no Brasil. Mulheres acima de 50 anos de idade estão mais suscetíveis a esta doença. Segundo especialistas, quando a enfermidade é descoberta e tratada logo no início, as chances de cura podem ser de até 97%. Mesmo sabendo da importância da prevenção, foram 6 anos sem fazer a mamografia. Mas a aposentada Maria Villani resolveu não adiar mais. Passou pelo médico e foi encaminhada para um exame em um hospital público de São Paulo. Fazendo a mamografia, ela já apresenta alguma coisa, a gente já tem mais uma facilidade de correr atrás para se curar, né? A gente tem que ter saúde. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e também aqui no Brasil. Responde por cerca de 25% dos novos casos da doença todos os anos. Geralmente raro antes dos 35 anos, acima dessa idade, a incidência aumenta de forma progressiva, principalmente após os 50 anos. Por isso, as autoridades de saúde recomendam e oferecem atenção especial às mulheres dessa faixa etária.
O Dia Nacional da Mamografia, celebrado neste domingo, é uma das ações na luta contra o câncer de mama. Segundo os médicos, o exame oferecido pelo SUS em toda a rede pública de saúde é um instrumento indispensável para o diagnóstico e o tratamento da doença. Existe a mamografia de rastreamento, que é aquela mamografia que a paciente vem fazer o exame sem nenhuma queixa. Ela vem fazer porque o médico pediu que ela realize o exame anualmente. E existe a mamografia diagnóstica, quando a paciente vem para realizar o exame, com uma queixa clínica, ou seja, um nódulo, ela sente um nódulo, ou ela percebeu que o mamilo está diferente, que sai um líquido pelo mamilo, ou ela sentiu uma diferença no tamanho, na temperatura das mamas. Entre o primeiro semestre de 2010 e o mesmo período de 2016, o número de mamografias no Brasil aumentou 37%. Os exames passaram de 1.600.000 para 2.200.000. Na faixa etária de maior incidência, entre 50 e 69 anos, o crescimento foi de 64%. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS realizou de janeiro a novembro do ano passado 3.700.000 mamografias. Na opinião dos médicos, esse avanço é resultado de campanhas, da oferta do exame pela rede pública e de uma maior conscientização das mulheres. Tem aumentado muito, as pacientes têm muito mais acesso a esse exame. Antes existiam poucos mamógrafos, hoje nós sabemos que os mamógrafos estão muito mais próximos das pacientes, né? São muitos projetos, são muitos centros de saúde que oferecem o exame de mamografia. Dona Isildinha segue à risca a recomendação médica. Com um pequeno nódulo em uma das mamas, ela está sempre atenta. E com a autoridade de quem há 22 anos faz a mamografia a cada 6 meses, a aposentada manda um recado para as mulheres que não estão habituadas ao exame. Que todas as mulheres façam a mamografia, porque é um exame muito importante para nós. Porque depois que estiver grave, não adianta correr. Então, vamos correr antes que apareça o pior, né? Minha gente, um sistema criado pelo Ministério do Trabalho para reconhecer requerimentos falsos de seguro-desemprego registrou mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos. E só neste mês, 45 milhões em seguro-desemprego deixaram de ser pagos. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador brasileiro. Ele foi criado em 1986, inspirado no modelo europeu, e assegurado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito à proteção social do trabalhador. Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos e para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro, vem sendo usado um novo sistema antifraude, que vai aumentar a capacidade de identificar requerimentos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. Os estados campeões de fraudes são São Paulo, Alagoas e Goiás. A estimativa é de que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. É dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do seguro-desemprego, dar sustentabilidade ao fundo para pagamento do abono salarial, dar sustentabilidade ao fundo para cumprir a sua finalidade social, investimentos em habitação, infraestrutura, saneamento e manter os ativos de uma forma saudável e sustentável, porque essa poupança pertence ao trabalhador. A ferramenta fará a integração entre bancos de dados de diversos órgãos federais. A plataforma constrói trilhas de busca que analisam os pedidos do seguro-desemprego. Tudo é acompanhado digitalmente, desde o momento em que o trabalhador começa o processo, quando a informação passa pela Dataprev e pelo Ministério do Trabalho, até o pagamento do benefício pela Caixa. A base para o rastreamento é o CPF do trabalhador. As fraudes comprovadas são comunicadas à Polícia Federal e quem tiver o seguro-desemprego bloqueado recebe um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados nas fraudes. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime,
para quadrilhas organizadas. Como você já sabe, o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Você vai acompanhar outras notícias do cenário nacional, dentre elas o aumento da produção de automóveis em 17,1% aqui no Brasil. Acompanhe. A produção de automóveis subiu 17,1% no mês de janeiro, em comparação ao mesmo período do ano passado. No total, foram fabricados mais de 174 mil veículos. Segundo a Associação de Fabricantes, se comparar o número de carros produzidos no último mês com o mês de dezembro do ano passado, o quadro muda, pois houve uma queda de 12,9%. O Senado aprovou a reforma do ensino médio, ela que tem como proposta flexibilizar o conteúdo que será ensinado aos alunos e dará novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas de tempo integral. O texto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Esse foi o Giro Nacional de Notícias e daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do Vale do Paraíba. Até já! 1º Batalhão de Policiamento do Interior 1 comemora mais um ano de atividade na região. Os destaques no próximo bloco.